Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje vamos conhecer uma modalidade nova do esporte de invasão. Uma modalidade pouco conhecida, o Ultimate Frisbee, e vamos conhecer os diferentes papéis nas fases ofensivas e defensivas deste esporte, para respeitarmos as regras que existem nela. Vamos conhecer o campo ou a quadra, dependendo de onde estamos praticando. Ela tem uma quadra, o campo, de 100 metros. Este é nosso campo oficial, 100 metros, onde o meio campo tem 64 metros e são determinados dois espaços entre a linha de fundo e esta outra linha que determinam a end zone, ou seja, zona final. Então, esta zona final, ou end zone, tem 18 metros nos dois lados do campo ou quadra e 64 no meio, parte central. E a largura deste campo ou quadra, novamente falando, que depende de onde estamos praticando, é 37 metros. Então agora vamos conhecer 10 regrinhas básicas desta modalidade. Então vamos lá. A primeira é o local, o terreno. É uma forma retangular, com sua zona final de demarcação em cada final de campo. O campo tem as medidas de 75 metros por 25 metros. Cada zona final tem 15 metros de comprimento. Esta demarcação é para competições oficiais internacionais. Aquela que nós havíamos visto anteriormente é para campos maiores, Então essas são para campos inferiores, tamanhos menores, locais menores. Então esta é a primeira regra, são o nosso terreno. Por isso que não é determinado se é grama, se é quadra, tudo depende do espaço, Galpões. Número 2, o início do jogo. Cada ponto tem início com as duas equipes alinhadas nas suas respectivas linhas zona final, ou seja, a end zone. A equipe que defende lança o disco para a equipe que ataca. No regulamento, é permitido 5 jogadores em cada equipe. Então, para darmos início ao jogo, as equipes ficam um ao lado do outro sobre a linha da end zone e o disco do frisbee é jogado, arremessado para a equipe adversária. E daí começa o nosso jogo, nossa modalidade. Regra 3, pontuação. Cada vez que a equipe que está a atacar completar um passe na zona final, levando até dentro da end zone, da equipe que está defendendo, a equipe que ataca faz um ponto. O jogo é reiniciado depois de cada ponto pela equipe que faz o ponto, como fosse o início do jogo, ou seja, os alunos ficam novamente sobre a linha da end zone, da zona final, e é arremessado o disco para a equipe adversária. 4. Movimentos do disco. Pode-se avançar com o disco em todas as direções, completando um passe para um colega da equipe. Os jogadores não podem correr com o disco na mão, e a pessoa que tem a posse do disco tem 10 segundos para passar este. A pessoa que defende o portador do disco conta em voz alta o tempo. Então, o jogador que está com o disco na mão não pode andar com ele. Ele tem 10 segundos para fazer o seu arremesso e passar para algum companheiro. E quem está marcando o jogador que está com o disco na mão, conta até 10, em voz alta. Regra número 5, a troca de passe. Quando um passe não é completado, sai fora do terreno do jogo, cai, é bloqueado ou interceptado, a equipe que defendia automaticamente passa o disco e começa a atacar. E a equipe que atacava passa a defender. Então, explicando esta regra,
Na troca de passe entre um jogador e outro, esse disco ele não pode sair do campo, quadra, né? Se ele sair, a posse vai para a equipe adversária. A mesma coisa se no passe o disco cair no chão, né? Ou na troca de passes entre uma equipe, a outra equipe, entre um jogador e o outro, o disco, né, no ar é interceptado por um adversário. Então, com isso eles perdem a posse de bola, passam a defender. A equipe que estava com o disco e a equipe que interceptou o passe ou o disco caiu no chão, né, pego e reinicia atacando. Regra número 6, substituições. As substituições são permitidas depois de marcado um ponto ou através de um desconto do tempo provado ou provocado por uma ofensa às leis do jogo. Ou seja, são permitidas quando acontece um ponto, então durante este ponto que está sendo disputado não pode haver troca de jogadores, certo? E também quando acontece algum erro, né? Alguma infração às regras. O jogo é parado, então nesse meio tempo acontecem as substituições. Ou seja, é como no futebol de campo, um exemplo, quando a bola está parada, né? O juiz para o jogo e acontece a substituição. Regra número 7, sem contato. Não é permitido nenhum tipo de contato entre os jogadores, bloqueios não são permitidos. A falta acontece quando existe contato. Então, quem marca um jogador que está com o disco na mão ou qualquer adversário não pode encostar. Ou seja, só pode fazer o corte do passe entre um jogador e outro. E com isso, se acontecer esse toque, né, esse contato, é uma falta, que é cobrada no mesmo local. Regra número 8, as faltas. Quando o jogador inicia o contato com outro jogador, a falta acontece. Ou seja, quando acontece um contato, acontece a falta. Se a falta é cometida acaba com a posse do disco, este deverá continuar com a posse do disco. Se o jogador que comete a falta discordar com a chamada da falta, este jogador sai de campo. Ou seja, quando um jogador atrapalha o outro, né, fazendo a falta, e o jogador que sofreu a falta reclama o contato e o outro jogador discordar, ele vai ter que sair do campo, ser substituído, né, caso seja comprovado que houve o contato. É tentar ludibriar os outros participantes do jogo. Por isso que na maioria das partidas do Ultimate Frisbee não existem árbitros. Regra número 9, como eu havia falado, não existe arbitragem, então a autoarbitragem. Os jogadores são responsáveis pelas suas próprias faltas e pela chamada das mesmas. Os jogadores resolvem as suas próprias disputas. Então, os jogadores que participam do Ultimate Frisbee são muito são honestos, né? Devem ser honestos nas suas marcações, nas suas determinações e aceitar tudo que for determinado. Se a equipe achar que o jogador está tentando novamente ludibriar ou enganar alguém, ele é pedido que saia da quadra, seja substituído. E a regra número 10, o espírito do jogo. O companheirismo e o fair play. Por isso, não há, na maioria das partidas, a arbitragem. Para que todos tenham o fair play, né, entendam que o jogo é um jogo sem contato e de companheirismo, mesmo tendo equipes adversárias. É encorajado o espírito competitivo, então que a competição aconteça, mas que não aconteça a desordem, as brigas, né, porque não há arbitragem, então poderia acontecer algum tipo de discórdia, mas não acontece. Cumprir as regras pelo simples prazer de jogar. Então, o principal dos jogadores que praticam o Ultimate Frisbee é se divertir, é acontecer o passe, é marcar, tanto que nas partidas de Ultimate Frisbee não existe a diferenciação de sexo, né? Então, indiferente o gênero,
né? Masculino, feminino, todos podem jogar juntos. Então, existem comentários em que as meninas têm uma melhor precisão nos passes. Espero que todos tenham gostado da atividade e vamos procurar praticá-la o quanto antes. Praticando em casa, né? E quando voltarmos às aulas presenciais, também realizaremos a prática. Um grande abraço.